Olá, muito bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor pela sua vida, por mais um dia estar conosco aqui no canal Reino em Pauta, que leva a você uma palavra de vida todos os dias, todas as manhãs. Queridos, nós estamos discorrendo uma série sobre o tema Em Busca do Tesouro. Eu concluí a primeira reflexão sobre isso falando de algo muito importante. Eu concluí falando do mapa do tesouro. O mapa para chegar até o tesouro. Eu disse que o mapa seria a cruz, com sua horizontalização, né, e sua verticalização. É muito importante entender isso. E eu queria agora, irmãos, falar a vocês sobre o segundo passo nessa reflexão. O primeiro é você ganhar a visão do mapa, entender a cruz, que é a cruz, por que a cruz, né? Depois, amados irmãos, é você entender e conhecer o manual que te leva até o mapa. Porque o mapa está aí. Mas tem muita gente que não consegue chegar até ele, então tem um manual. Deus deixou um manual. O manual que Deus deixou está registrado em João 1 e 2. Quem é o manual? A palavra. É o verbo. Quem é a palavra? O próprio Cristo. Então a palavra é o manual. Tá certo? Agora, tomando posse de tudo isso, o que nós precisamos então para receber o tesouro? Agora nós precisamos de algo muito glorioso que está escrito aqui, ó. Diz o versículo de número 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Amados, nessa segunda parte eu quero falar sobre o segredo para chegar, amados irmãos, até o manual. Que é o quê? A palavra. Então, para chegar até a palavra, eu preciso ter visão. E eu preciso ter uma boa visão. Esse texto, a palavra está falando da boa visão. Fala, se os teus olhos forem bons, você vai ver coisas boas, né? Aleluia! Se os teus olhos forem bons, você vai ver coisas boas e todo o seu corpo terá luz. Está relacionado então, irmãos, com a visão, né? Se a minha visão, ela for natural, ela for letra, ela for ciência apenas, conhecimento humano, eu vou encarar a palavra, irmãos, como um livro qualquer. Eu vou encarar a palavra, como diz muitos aí, um livro escrito por homens. E não vou dar ouvidos a tal palavra. Então, amados, esse manual não vai ser consultado por mim. Se o manual não for consultado por mim, é porque eu não tenho visão do manual. É porque a minha visão em relação ao manual não é boa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é a tua visão em relação ao manual que te leva até o mapa do tesouro? Se a tua visão em relação ao manual for assim, é escrito por homens, essa visão está deturpada. Eu não consigo entender, eu leio, não consigo entender. Queridos, a Bíblia é uma revelação. Eu só vou entender a Bíblia se eu orar a Deus e ler a Bíblia com oração. Se eu ler a palavra, então eu vou passar a entender. E essa palavra vai me levar até o manual. Vai me levar, aliás, amados irmãos, até o mapa. Porque o manual é a palavra. É o manual do fabricante. Esse manual diz respeito a mim. Diz respeito ao meu caminho, à minha vida. Esse manual, irmãos, ele remete a mim uma visão nítida daquilo que Deus tem para a minha vida. Então, partindo do manual, eu vou a caminho do mapa. Chegando ao mapa, eu vou entender a verticalização da cruz, eu vou entender que Deus veio com o propósito de levar o homem para ele. O desejo de Deus vir em Cristo, irmãos, é fazer no homem, uma restauração. Restauração essa, irmãos, que na sua santidade o homem foi danificado pelo pecado lá em Gênesis, perdendo então o seu lugar.
E lá, amados e queridos irmãos, o homem perdeu o seu lugar. A imagem de Deus foi danificada no interior do homem. E agora, Deus precisa restaurar. Como que Deus vai restaurar? É revelando todo o caminho. Então, neste momento agora, nós estamos falando nessa reflexão especificamente sobre visão. Visão é um caso sério, irmãos. Quando nós perdemos a visão, nós perdemos a noção. A visão traz noção. Quando nós perdemos a visão, automaticamente a audição começa a se perder. Quando nós perdemos a visão, irmãos, nós ficamos sem noção de onde estamos, para que lado estamos, perdemos o colorido, não vemos mais nada colorido, é só escuridão. Por isso que a palavra diz assim, se os teus olhos não forem bons e forem trevas, que tremenda trevas serão. Irmãos amados, eu uso o grau de 12, miopia, e eu fico imaginando, se eu não enxergasse nada, como seria difícil, trazendo isso para o lado espiritual, queridos, é muito importante você analisar qual tem sido a sua visão em relação a tudo. Como você tem visto você em Deus e Deus em você? Como você tem visto você como igreja na terra, Como você tem visto a igreja como a casa de Deus? A igreja é o corpo de Cristo, como você tem visto? Se você é igreja, você é casa, você é corpo e você tem visão. A visão da igreja te leva, amados irmãos, ao mapa. A visão da igreja, irmãos, revelada através do manual, te conduz ao mapa. O mapa te conduz ao tesouro que você busca. Você vai ter claridade, clarificação. Hoje, para certas pessoas, custa acreditar que Jesus vai voltar. Custa acreditar que existe um lugar preparado para todos aqueles que creem. Mas existe, e a palavra confirma que existe. E nós estamos em cima da palavra, lendo a palavra, ouvindo a palavra, e temos sido revelados pela palavra em relação a Cristo e a sua volta. Então vamos fazer uma analogia nesta manhã sobre a nossa visão. O que eu tenho visto em relação à vida da igreja? Irmãos, o sistema religioso, ele é tão grande na terra, que ele consegue governar as pessoas somente com o seu sistema religioso. E são tantas as pessoas que se dobram à religião, irmãos, e não conseguem lembrar que quem crucificou Jesus Cristo foram os religiosos, foram os sacerdotes da época. Não consegue lembrar, irmãos, que a Bíblia diz que no final dos tempos, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Não consegue lembrar que a Bíblia diz que no final dos tempos aconteceria muitas apostasias, isto é, muitos se apostatariam da fé, voltariam, retrocederiam, retornariam. E tudo isso tem acontecido já em nosso meio há muitos anos. Mas muitas vezes a nossa visão está opaca, ou está cheia de catarata. Então ela está, amados irmãos, obscurecida, cinzenta. Sabe a visão da catarata, cheia de catarata, os cristais? Então a visão fica cinzenta. A pessoa não consegue discernir o que é, o que não é, fica embaralhado. Muitos nessa terra, irmãos, que se dizem ser cristãos, estão com a visão embaralhada. Não conseguem ver. Então por isso não conseguem ver o tesouro. Não consegue ver o mapa do tesouro, não consegue acessar o manual para chegar ao mapa, estão aquém da realidade descrita e revelada na palavra. Irmãos amados, o encargo deste canal é abrir os nossos olhos. O nosso encargo aqui no canal Reino em Pauta é levar você a oportunidade de abrir os olhos, de enxergar. É como aquele míope de nascença como eu, irmãos, que já nasceu com dificuldade, de repente ele é levado ao oftalmologista, e o oftalmologista faz aquele bom exame, aquela boa consulta, e o oftalmologista então dá ali a receita, e ele faz os óculos, e quando ele põe os óculos, aquilo clareia tudo.
Amados, a visão é algo mais importante. E sabe o que eu quero dizer neste momento? Deus está se revelando. A visão de Deus está clara nessa terra a todos aqueles que nele creem. O princípio da visão, irmãos, é o crer. Se você crer e invocar o nome do Senhor, a Bíblia lhe garante que você será salvo. E se você é salvo, for salvo, você então agora é tomado pelo poder de Deus e é levado a enxergar com profundidade as riquezas do Cristo todo inclusivo. Isso é maravilhoso. Por isso eu quero te chamar neste momento, queridos, a entender e a ver como você está. Você sabe uma das coisas que acontece? Quando nós, irmãos, consultamos o manual do fabricante, ele tira a venda dos nossos olhos. E aí, a partir do momento que a gente enxerga, a gente consegue acessar, amados irmãos, o mapa. O manual nos leva para o mapa. E o mapa nos leva para o tesouro. Porque a causa do tesouro estar disponível a nós foi o mapa. Se não houvesse cruz, o tesouro não estaria disponível e acessível a todos os homens. A cruz é a causa pelo qual os homens têm acesso a Deus. Cristo é o sumo sacerdote que veio, que morreu, ressuscitou, deu a vida para que eu e você pudéssemos acessar a presença de Deus. Nesta manhã, você pode acessar Deus. O caminho está livre. O caminho está aberto. O manual está nas suas mãos. O mapa já está na sua frente. Você tem a constituição de tal mapa. Porque o mapa que eu estou falando, que é a cruz, ele é constitutivo. E quando a cruz nos constitui, amados, nós recebemos um caminho verticalizado e um caminho horizontalizado, no que diz respeito a amar. Nós amamos a Deus de todo o coração e nós amamos o próximo como a nós mesmos. Esse trabalho é o trabalho da cruz. Através desse trabalho, irmãos, já estamos livres, o caminho está livre para acessar então o tesouro. Ao final eu vou falar a você um pouco do tesouro. Irmãos, o tesouro é aquilo que é mais precioso. E todos nós desejamos um tesouro, e desejamos algo e buscamos e corremos atrás. Então você pode orar agora, irmãos, e continuar comigo na próxima reflexão, porque Deus vai continuar falando. Pai, obrigado. Ministra o nosso coração e sustenta de forma tremenda a cada um de nós. Pai, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Beijão no seu coração e até amanhã.